Bom, boa tarde. Então, aqui, como eu falei, a gente vai dar continuidade, tá? A explicação aqui, na estrutura geral dos compiladores, da disciplina de Gestão de Sistemas Operacionais. Bom, na última aula eu falei sobre um pouquinho o que é compilador, né? O que ele faz, falei sobre as fases deles, né? Não terminei ainda, mas a gente falei sobre algumas fases. Quais fases? Sobre o analisador léxico, analisador sintático e falei um pouquinho sobre o analisador semântico. Só que a gente vai dar continuidade a partir de agora daqui, do analisador semântico, o que é. Tá? Então aqui, ó, vocês percebem que tem essa estrutura. Qual é essa estrutura? Quando você escreve um algoritmo, um programa-fonte, e você executa, compila esse programa, ele passa por todas essas fases aqui que vocês estão vendo, até ele criar o executável aqui embaixo. Tá? Então, eu estou explicando fase por fase. Falei sobre linguagem de baixo nível, alto nível, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aí, né, dando continuidade à aula. Já foi falado sobre o léxico, né? Expliquei para vocês o que ele faz, né, quando você compila um programa. Falei também sobre o sintático, o que ele analisa, né, quando você compila um programa, certo? Tabela de símbolos, falei um pouquinho, certo? E eu parei aqui na parte do analisador semântico, né, que é esse quadrado aqui nessa ordem, sempre seguindo essa ordem aqui. Bom, então eu vou repetir. O analisador semântico utiliza a árvore sintática determinada pelo analisador sintático para identificar operadores e operando nas expressões. Tá? Reconhece erros semânticos, faz verificações de compatibilidade de tipo, analisa variáveis globais e locais. Bom, o que ele quer dizer com isso? O analisador semântico, ele verifica, quando você compila o seu algoritmo, né, se você declarou as variáveis, se as variáveis estão certas, se os tipos de variáveis estão recebendo valores compatíveis. Como assim? Se você declarou uma variável do tipo inteiro, se ele está recebendo valor inteiro. Se você declarou uma variável do tipo texto ou caractere, se ele está recebendo texto, né? As incompatibilidades e as compatibilidades dos tipos, certo? Tá? E ele fala sobre as variáveis globais e locais, né? Local. E vamos imaginar, para que você entenda, a sua casa. A sua casa é um algoritmo por completo, certo? E os cômodos, né, são repartições, são blocos de código dentro do mesmo algoritmo que é a casa. Quando você declara uma variável, né, ela pode ser global ou local. Global quer dizer que todos os cômodos da casa conseguem enxergar, conseguem visualizar, conseguem ter acesso a essa variável global. Exemplo, o corredor da sua casa. Se você declara uma variável, por exemplo, no corredor da sua casa, todos os outros cômodos têm acesso ao corredor. Então, ela é uma variável global. Local é quando você cria uma variável, por exemplo, dentro do seu quarto. Tá? Ela está restringida dentro do seu quarto. Ela só é vista, só é enxergada dentro do seu quarto. Fora dele, ela não é enxergada, não tem mais funcionalidade. Então, são variáveis globais ou locais. Tá? Para que você possa fazer, estou fazendo uma analogia aqui para que você possa entender o que são variáveis globais e variáveis locais. E quem que consegue analisar isso? O analisador semântico, quando você compila o seu programa. Porque às vezes você declara uma variável e ela é local e você quer usar ela fora do quarto, por exemplo, em outro local, em outro lugar, dentro do mesmo algoritmo. Ela não vai ser reconhecida, porque se declarou, você criou essa variável local. Bom, continuando, aqui tem um exemplo, ó, do analisador semântico. Por exemplo, para o comando de atribuição, ok, ó, esse comando aqui, ó, inteiro, essa linha. Soma, recebe, esses dois pontos igual aqui é recebe. Recebe, soma mais 35. Tá? O que seria isso? Uma variável soma, né? Está recebendo ela mesma, mais o valor 35. É necessário fazer o seguinte análise, tá? Nesse código aqui, que é o semântico que faz. O identificador soma, o que é identificador? A variável. Foi declarado? Ou seja, você está usando aqui a palavra soma, mas você declarou essa variável para poder usar, né? O que é declarar? Falar se ela é inteiro, se ela é texto, caractere, né? Se ela é real, float e assim por diante. Depois ele pergunta aqui, ó, o identificador soma é uma variável, né?
Primeira coisa, se você declarou essa variável e se soma é uma variável. Tá? Tudo bem? Aí ele pergunta aqui, ó, qual o escopo da declaração da variável? Ou seja, ela é local ou global? Tá? Ele faz essa pergunta também para analisar. Qual o tipo da variável soma? Aí vem a questão. Se você declarou a variável soma, com o nome soma, você tem que colocar o tipo dela. Se você colocou inteiro, então ela só pode receber números inteiros, não pode receber texto. Veja bem, vamos imaginar que você tem aqui, ó, declarou a variável soma, e ela, por exemplo, ela recebe 10. Nesse cálculo aqui, nessa linha de comando aqui que vocês estão vendo, o que acontece? Então, soma, que está valendo 10, recebe, soma novamente, mais 35. Ou seja, soma recebe 10 mais 35. Aí ela passa a ter um valor de 45. Tudo bem, tá certo. Né? Mas, se essa variável soma fosse do tipo caractere ou texto, não daria certo. Por quê? Você não pode somar número com texto, né? Com palavra, com caractere. Né? Vai dar erro. Tá? Então, o analisador semântico, ele analisa isso para a gente, tá? Quando você executa o teu código. E aí, quando é executado, gera um código intermediário, tá? Depois do semântico. Ó, ele passou pelo analisador léxico, analisador sintático, analisador semântico e chegou aqui no código intermediário. O que seria esse código intermediário? O gerador de código intermediário usa as estruturas produzidas pelo analisador sintático e verificadas pelo analisador semântico para criar uma sequência de instruções simples, denominada código intermediário. O código intermediário é o que mais se aproxima da programação executável, porém ele passa por mais etapas até virar executável final. O que eu quis dizer? Por que eu pulei aqui? Ó? Está entre a linguagem de alto nível e a de baixo nível. Então é o seguinte, para que você entenda. Você escreveu o teu código, executou, compilou ele, tá? Ele passou pelas fases que eu já falei, léxica, sintático e semântico. Quando ele chega aqui no código intermediário, ele faz uma filtragem para a gente, se está tudo certo o seu código, né? Que fica intermediário entre linguagem de baixo nível e de alto nível. O que seria linguagem baixo e alto nível? Linguagem de baixo nível, para quem não sabe, é aquela linguagem, aquele programa que você faz, que ele executa diretamente no hardware. É o software manipulando os dados do hardware. Exemplo, quando você aprendeu a formatar um computador, instalar um sistema operacional, seja qual for, no nosso caso aqui, por exemplo, o Windows, você instala o Windows, sistema operacional, no seu computador, e aí precisa instalar o quê? Para funcionar os hardware. Uns caras chamados de driver, né? Por exemplo, para funcionar o som do computador, funcionar o vídeo do computador, funcionar a placa-mãe, processador do computador. Então, ele precisa de uns programas, né? De um algoritmo que faça isso. E esses programas são denominados de baixo nível, tá? São programas denominados de baixo nível. E os de alto nível? São os programas que a gente usa no dia a dia, aí, por exemplo, sistema operacional, né? O aplicativo para celular, página de web, tá? São programas de alto nível, que tem uma complexidade maior, que tem um layout, tem uma interação maior com o usuário, tá? Então, são programas mais fortes, como Java, linguagem de programação Java, C++, Python, Fortran. Então, são linguagem de alto nível, tá? Então, para que você entenda, esse código intermediário, ele fica nesse exato momento da compilação entre os dois. Fica no meio, tá bom? E aí, quando ele termina de compilar, sai dessa fase, ele gera, né, o executável final. Por exemplo, você faz um jogo, escreve um jogo, né? Depois você compila esse jogo e ele gera, né, o CD lá, vamos dizer assim, o programa executável. Você clicar e instalar no seu sistema operacional. Tá? A grande diferença do código intermediário, a grande diferença entre o código intermediário e o código objeto final, que é o pronto, o código pronto, executado, compilado, bonitinho, é que o intermediário não especifica detalhes da máquina alvo, tais como quais registradores serão usados,
quais endereços de memória serão referenciados, entre outros detalhes físicos da máquina-alvo. O que é a máquina-alvo? A máquina que você está instalando. Então, ele não consegue detectar, por exemplo, esse algoritmo seu, esse código vai ser executado em que sistema operacional, por exemplo? No Windows, no Linux, no macOS. No caso dos celulares, vai rodar no Android, vai rodar no iPhone, né, no iOS. Então, ele não consegue identificar. Tá? Aqui, ó, ele tem aqui, ó, uma diversas máquinas. Por exemplo, veja só, aqui tem as linguagens de programação, Java, ML, MUPS, C, C++, e as partes aqui, ó, Intel, Spark, MIDS, PowerPC. Aqui ele está se comunicando. Aqui o código intermediário, não, ele está só recebendo, certo? O código ele não está devolvendo para lá. Ó. Então, ele recebe e devolve. Tá, ó. Recebe a linguagem, o código fonte, cria o código intermediário e disponibiliza para os hardware, para as plataformas, para as máquinas. Nesse caso aqui, ele interage ida e volta. Aqui não, tá? Ele só passa, só repassa. Ok? Bom, e aí? Né? Mais uma vez falando. Gerou o código intermediário, ele precisa gerar o que depois? O otimizador de código. Tá? Então, ficou claro o que é o código intermediário? Então, eu espero que fique claro o que ele faz. Ok? Otimizador de código. Objetiva melhorar o código intermediário, tá? Então, ele é uma melhoria do código intermediário, de modo que o programa objeto produzido ao fim da compilação seja menor, ocupe menos espaço de memória, ou mais rápido, tenha tempo de execução menor. A saída de otimizador do código é um novo código, ou seja, ele dá uma melhoria. Ele tem o código intermediário, aí vem o otimizador de código, que dá uma, entre aspas, dá uma limpada. O que é limpada? Tá? Ele diminui o tamanho, tá? Ele diminui o tamanho, se possível, é claro. Ele diminui o tamanho do programa, do executável, tá? Para quê? Para que ele ocupe menos espaço em memória, para ele ficar menor, para ficar tão grande o programa, e executa, né, tenta executar ele o mais rápido possível, para ele não ser um programa lento, tá? Esse é o otimizador de código, ok? O que mais ele faz? A otimização não pode ser modificada, o funcionamento do programa, ou seja, mesmo que ele otimiza, ele não pode modificar o funcionamento do seu algoritmo, do seu programa. Por exemplo, considere um trecho de programa em que aparece um comando X, olha só esse comando aqui, ó, X recebe A mais B. Este programa pode ser melhorado, torna-se mais rápido e menor, se este comando for retirado. Tá? Então, quanto mais variáveis você tiver no seu programa, mais lento ele fica. Por quê? Porque ele precisa alocar espaço em memória. Quando você cria uma variável, seja ela do tipo inteiro, real, texto, caractere, não interessa. Ela ocupa um espaço em memória. Né? Então, o seu programa fica mais pesado, a gente costuma dizer mais pesado. Tá? Então, o que ele faz, o otimizador? Ele tenta melhorar para você, otimizar esses espaços. Para que o funcionamento do programa não seja alterado, deve-se verificar algumas propriedades, por exemplo. Olha só. Primeira coisa que ele pergunta, o comando é útil? É inútil? Perdão. O comando é inútil? Se o comando for inútil, ele pode remover, né, limpando, tirando variáveis que não está sendo usada. Vamos imaginar que você declara uma variável, aqui no caso aqui, x, do tipo inteiro, vai. Você declarou lá no seu programa, no seu algoritmo, só que passou o programa inteiro e você não usou essa variável x. Não tem necessidade de ter essa variável no código, correto? Então, o otimizador ele percebe que você não está usando essa variável, que seu programa, seu algoritmo não está usando. Então, o que ele faz? Ele otimiza, tá? Ele tira para você, para deixar ele mais rápido, para ele ficar mais leve, tá ok? Então, é isso que o otimizador faz. Aqui, ó, ele coloca assim, ó, if, esse if aqui quer dizer se, tá, em inglês. Se, né, for zero, ou seja, se for verdadeiro, faça a expressão. Vamos imaginar que nunca vai ser zero. Eu não sei o que, tá? É um exemplo. Vamos imaginar que nunca vai ser zero. Não tem necessidade de ter essa expressão, de ter essas três variáveis criadas aqui, certo? E recebendo valores. Por quê? X está recebendo A mais B.
não vai ser usado, para que vai ter? Então, o otimizador veio para isso. O papel dele aqui na fase de compilação de um programa é para isso, tá? Então, aqui ele dá outro exemplo, tá? Ó. Suponha que você tem uma expressão, ocorre mais de uma vez no trecho de programa. Se as variáveis que ocorrem na expressão não tem seus valores alterados, entre as suas ocorrências, é possível calcular seu valor apenas uma vez. Ou seja, se você faz uma expressão, repete ele várias vezes, e os valores dessas variáveis não foram alterados, não tem por que ter várias expressões que faz a mesma coisa dentro do código. Tá? Então, o otimizador ele verifica para você e fala, não tem necessidade. Seu programa não tem necessidade de ter essas expressões. Por quê? Toda expressão, toda variável que recebe valor criada, ocupa espaço e memória. E fica mais lento o teu software, o teu algoritmo, a execução dele depois de pronto. Tá? Aqui ele dá vários exemplos, tal. Se você tem uma expressão assim e assim, para quê? Sem otimizador, com otimizador. Essas duas expressões estão aqui. Aqui ele colocou sem otimização, tá? Aqui que é do jeito que foi criado, e aqui ele otimizou. Ou seja, se a variável está recebendo o mesmo valor, não tem por que ficar criando um monte de variável para receber, para fazer coisas em redundante, tá? Coisa insignificante dentro do seu algoritmo. Bom, aqui também ele dá outro exemplo, tá? Que é de otimização, ok? Ele dá outro exemplo, não tem por que ter as duas funções aqui, né? Não tem por que repetir a mesma expressão, tá? Então ele otimiza para você, ele consegue enxergar isso. E aí, depois de otimizar o código, o que ele faz? Ele gera, né, o gerador de código entre ação, a fase do gerador de código entre ação. Tá? Então, ele já passou por todas essas fases. Léxico, sintático, semântico, código intermediário, otimizador de código, e chegou aqui no gerador de código. Ok? E o que é isso? O gerador de código produz o código objeto final. Ele que vai produzir o código final, que vai gerar o código final do seu algoritmo, tomando decisões com relações à alocação de espaço para os dados do programa, selecionando a forma de acessá-los, definindo que registradores, que já vou falar o que é registradores, da UCP. UCP é Unidade Central de Processamento, tá? Serão usados unidades de memória, que é memória, escrevi errado, etc. Projetar um gerador de código que produza programas, objetos verdadeiramente eficientes, né? É uma das tarefas mais difíceis do projeto de um compilador. O que seria isso? É uma tarefa do compilador. Um registrador é um local interno do processador, do CPU, onde os dados que foram buscados na memória são armazenados. O registrador é um circuito lógico que tem a finalidade de reter a curto prazo um conjunto de bits. Ou seja, né, ele vai preparar, nessa parte do gerador de código, vai preparar quais são os endereços de memória que ele vai guardar esse programa pronto. Tá? Onde vai registrar no registrador os endereços. Tá? Então, ele para depois ficar mais fácil acessar. Tá? Eu acho que em IMC, eu acho que vocês têm outras disciplinas que vocês estudam, né, sobre a unidade de processamento, como alocar a memória, tá? O registrador, né, ele que ele faz? É um local interno do processador que ele vai, quando você clicar no seu executável depois de pronto, tá? Você vai ver a velocidade, ele vai, quanto mais próximo tiver, dependendo do local do registrador, mais rápido ele fica e ocupa menos memória, ok? Aqui, ó, ele dá um exemplo, tá? Ele dá um exemplo de uma parte simbólica, né? Só que aqui a gente não vai ter detalhe, que são programas onde está sendo alocado um interpretador de memória, que já é uma linguagem mais específica, né? Um assunto mais específico, onde ele vai entrar na tabela de memória, onde ele vai guardar do processador. Já é dentro do processador isso. E aí, acontece o seguinte, e quando dá erro? Que tipo de erro o seu algoritmo deu? Quem vai tratar esses erros para a gente? É isso que você tem que saber.
Tá? Por exemplo, os erros léxicos. Como que é? Né? Como é que ele vai ser analisado? Certo? Como é que ele vai ser analisado? Veja só. O erro léxico de grafia de símbolos, olha só, são os mais fáceis de detectar e corrigir. O analisador léxico deve, da melhor maneira possível, recuperar-se deles sem causar reflexo para o analisador sintático e semântico. Claro, é uma ordem, né? O léxico é o primeiro, né? Quando você compila, né, o seu algoritmo, o seu programa-fonte. Então, aqui estão alguns erros mais comuns. Aqui, a palavra identificador quer dizer a variável. Identificador com mais caracteres do que o permitido, ou seja, vamos supor que você declarou uma variável, né, um identificador do tipo inteiro, e você está atribuindo um valor muito grande, um valor numérico muito grande, né, que a variável que passa, né, a variável do tipo inteiro não consegue guardar esse volume, que é muito grande, tá? Aí ele faz o tratamento para você aqui, tá? Ele deve fazer o quê? Ó? O Lex deve ter todo um identificador, acusar o erro, ele acusa o erro, truncar o excesso de caracteres e entregar o símbolo truncado para o sintático. Então, ele vai até onde pode. Vamos supor que... Vou dar um exemplo, tá? O valor bem simbólico. Você declarou uma variável, ele aguenta até o número 10. Vamos imaginar que você atribuiu o número 11 para ele. É um exemplo, tá, gente? Quer dizer, ele não consegue, ele só consegue até 10 guardar para você. O que ele faz? Ele vai até 10 e ignora o resto e manda para o sintático, para a próxima fase, que é o sintático, que a gente já falou. Tá? Ele ignora. Tá bom? Ah, e o restante? Perdido. Ele não consegue armazenar os 11, só 10. Tá? Então é um exemplo que estou dando aqui, para que fique mais fácil o entendimento. Aqui também ele fala nesse outro erro, ó, constante numérica maior ou menor, que eu falei, ó, tá? Aqui é para caractere. Vamos supor que você tem um, que eu falei, caractere. O seu caractere, ele aguenta até 10 letras. A sua variável, ele recebe até 10 letras. Aí você pega e escreve lá uma frase com 200 caracteres. E aí? Isso vai pegar 10. O restante ele ignora. E é a mesma coisa que eu acabei de falar para os números, tá? Aí ele também fala aqui sobre alfanumérico, que é o permitido. Então, aqui ele dando um exemplo, né, que, de tipo de variável. Se ela guarda só números binários, números binários. Se ela guarda só números octagonal, só octagonal. Se ela guarda números decimais, só decimal. Tá? Então, ele está tratando esses erros para a gente aqui. Alguns, tá? Tem vários. Esses aqui são os erros léxicos. E depois possui também os erros sintáticos. E o que o sintático observa no teu código? Os erros sintáticos da estrutura da linguagem são os mais frequentes e mais difíceis de recuperar. Podem ser agrupados em, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Inserção de caractere símbolo estranho. Por que símbolo estranho? Veja só. Soma, a variável soma recebe a variável parq1 mais parq2. Mas olha o mais aqui, ó. 2 mais? Não pode na sequência ter 2 mais. É um só. Então ele verifica essa escrita sintática aqui para a gente. É erro, está duplicado. Isso aqui não existe. Tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. A remoção de símbolos. Olha só, a mesma expressão, só que agora aqui ele quer somar, mas não tem o símbolo mais aqui. Está faltando. Também o sintático, o erro sintático consegue, né, verificar isso aqui e mostrar para a gente. Certo? Aqui é a troca de símbolos. Por exemplo, ele usou um comando errado. Aqui, for, para quem não sabe, você já viu, é para, é um laço de repetição. Para tanta coisa, faça, né? Então, o que acontece? Ó, I recebe 1, 1 til 10. Isso não existe. Ou seja, de 1 para 10. É tu, é to, tá? Então, essa palavra 1 til aqui não existe, está errado a escrita. O cara escreveu errado o comando. Também o erro sintático consegue, né, verificar isso. E aqui, a transposição de caracteres. Olha só, while. O que seria aqui, esse cara? Que também é um laço de repetição. Para quem não sabe, enquanto for verdadeiro, faça. Né, traduzindo para o português. Enquanto for verdadeiro, faça. É o while. Só que o while está escrito errado. O while, a forma de escrever é assim, ó.
W-H-I-L-E, while. Então, ele vai perceber que está escrito errado e vai dar erro também. Então, são alguns exemplos, né, de erros que o analisador sintático consegue capturar. E depois tem o semântico, tá? O semântico também trata de erro. Ó. A fonte principal de erro semântico é a falta de declaração de identificadores e a incompatibilidade de tipo, ou seja, identificadores são variáveis, mais uma vez falando. Você coloca um valor, a soma, tá? E ele recebe um valor. Mas e aí? Você nem declarou essa variável, ele não reconhece. Para você fazer uma variável receber valor, você tem que declarar ela e falar que tipo que ela é, né? Se ela é inteiro, se ela é real, né? Se ela é caractere, se ela é texto, assim por diante, tá? Então, ele consegue verificar, falar, ó, você está usando um comando, uma variável que não foi declarado. E outra, você está usando uma variável que foi declarada, mas ela é do tipo inteiro e você está colocando uma palavra. Tá? Você está fazendo ela receber uma palavra. Não vai dar certo. Ela não pode receber uma palavra, porque ela foi declarada como só números inteiros. Estou dando um exemplo para vocês. Tá? Então, é isso que os erros semânticos tratam. Tá? Tudo bem? Ó? Uma vez detectado o identificador não declarado, uma mensagem de erro deve ser emitida e providências devem ser tomadas para que não se emita a mesma mensagem para cada nova ocorrência do mesmo identificador. Tá? Foi o que eu falei. Uma boa forma, né, de fazer isso é incluir na tabela de símbolos o identificador não declarado. Né? O identificador não declarado, ou seja, a variável não declarada. Assinalando-se na mesma que o identificador foi incluído automaticamente para evitar novas mensagens de erro e não por ter sido declarado corretamente. Os atributos do identificador podem ser definidos analisando-se o contexto onde ele aparece. Exemplo, se aparece no meio de uma expressão inteira, é razoável supor que se trata do identificador inteiro. Tá? Então, ele consegue verificar lá, você que escreveu, mas ele fala, opa, tá aqui recebendo o valor inteiro, então quer dizer que é uma variável do tipo inteiro. Tá? Então, ele vai tratar isso para você e vai mostrar o erro para você aí, o erro semântico, ok? Então, esses aqui são os tratamentos aí, são as partes de erro. Semântico, sintático e léxico. Que é as três fases aí, para mim, na minha opinião, primordiais aí, quando você executa um aplicativo, um código-fonte, quando você compila o código-fonte. Aqui abaixo eu deixei as referências, né, para quem tem curiosidade de acessar, estudar um pouquinho mais sobre compiladores, estrutura geral dos compiladores, tá? Então, se você quiser tiver curiosidade, você pode acessar esses links aí, foi da onde foi tirado, né, esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês. Ok? Bom, e por fim, a gente dá como terminado aqui, né, a explicação sobre estrutura geral de compiladores. Alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, então, o que eu tinha para falar para vocês sobre estrutura geral de compiladores era isso, tá? O conteúdo é pequeno, não é extenso. A gente falou sobre as fases aí principais, aí, as fases que um compilador passa, né, faz quando você compila o seu programa-fonte, né, seu algoritmo. Né? Perceba que é muito rápido. Você escrever um algoritmo, por exemplo, Olá Mundo, que é o mais comum aí, mais simples quando a gente começa a aprender a programar. E quando você executa, compila ele, ele passa por todas essas fases aqui que vocês estão vendo, tá? Todas essas fases e gera o exe, o executável para você. Se tudo der certo, ele gera o exe para você, para que você possa futuramente usar o algoritmo, ok? Então, tudo bem. Tá? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode mandar para mim que eu respondo. Tá? E até a próxima aula, pessoal.